Por que Namai Damikyan resistiu ao teste do tempo? Este grupo notável, mencionado em 1727, mostrou uma conexão comunitária que durou centenas de anos. Localizado na atual Irã, Namai Damikyan não era apenas um assentamento. Ele prosperou graças a tradições profundas e laços sociais fortes entre seus membros. As pessoas dessa comunidade praticavam a ajuda mútua, trabalhando juntas na agricultura e em ofícios, o que promovia um sentimento de pertencimento e unidade. Seus valores e práticas comuns os ajudavam a enfrentar dificuldades e conflitos, fortalecendo sua identidade coletiva. Ao longo dos anos, eles celebraram várias festas e rituais, o que reforçou sua camaradagem. Essa resistência histórica mostra como as comunidades podem sobreviver ao abraçar a cooperação e a solidariedade. A história de Namai Damikyan nos inspira a refletir sobre a importância da unidade em nossas vidas hoje. Como podemos aplicar essas lições para fortalecer nossas comunidades? Imagine uma caminhada pelo maior glaciar da Europa. O Parque Nacional Jostedalsbreen, na Noruega, abriga o impressionante glaciar Jostedalsbreen, que cobre mais de 1.200 km². Este enorme glaciar não é apenas o maior da Europa, mas também oferece aos visitantes paisagens deslumbrantes de gelo e neve, tornando-se um destino popular para o turismo de aventura. Pessoas de todo o mundo vêm aqui para fazer caminhadas, acampar e explorar o ambiente único criado pelas extensões glaciais. As paisagens dramáticas do parque incluem fendas azuis profundas, picos altos e vales verdes repletos de vida selvagem diversificada. Além das vistas impressionantes, essa região permite vislumbrar os fascinantes processos de movimento dos glaciares e as mudanças climáticas. Não importa se você é um alpinista experiente ou uma família em busca de aventura, Jostedalsbreen oferece experiências inesquecíveis e belezas naturais que não podem ser perdidas. Você já se perguntou por que o Maidum foi tão prejudicial? Esse infame vírus de computador, lançado em 2004, se tornou o malware que mais rápido se espalhou na história, causando impressionantes 38 bilhões de dólares em danos. O Maidum penetrava os computadores com uma velocidade incrível, sendo responsável por enviar cerca de 25% de todos os e-mails no mundo em seu auge. O vírus tinha como alvo principal as caixas de entrada dos usuários, disfarçando-se como anexos de e-mail aparentemente inocentes, enganando habilmente as pessoas para que clicassem neles. Uma vez ativado, o Maidum não apenas se replicava, ele causava caos ao desacelerar as conexões de internet e abrir portas para novos ataques maliciosos. Imagine acordar e descobrir que seu computador faz parte de uma vasta rede de máquinas infectadas, todas enviando spam e interrompendo serviços online. Esse grande surto foi um lembrete duro das ameaças ocultas que existem em nossas vidas digitais. Mesmo hoje, o Maidum serve como um exemplo importante na educação em cibersegurança, enfatizando a necessidade de vigilância e medidas robustas contra malware. Então, que passos você pode tomar para garantir sua própria proteção e prontidão neste cenário cibernético em constante evolução? Você sabia que Toba entrou em erupção há 2,1 milhões de anos? Esse grande evento vulcânico na Indonésia foi uma das maiores erupções da história da Terra, superando a famosa erupção do Monte St. Helens em 1980. A supererupção de Toba liberou mais de 2.500 vezes a quantidade de cinzas que saiu de St. Helens, criando nuvens densas que permaneceram na atmosfera por anos. Esse manto espesso de cinzas não apenas cobriu as áreas ao redor, mas também afetou os padrões climáticos globais, levando a um período de resfriamento significativo, conhecido como inverno vulcânico. Cientistas acreditam que essa erupção teve efeitos profundos nos ecossistemas e pode ter contribuído para a quase extinção dos primeiros ancestrais humanos devido a mudanças ambientais drásticas. A magnitude da erupção de Toba ajuda os pesquisadores a entender os riscos potenciais das supervulcões e sua capacidade de interromper a vida em grande escala. Com uma erupção tão poderosa na história do nosso planeta, muitos se perguntam: será que uma erupção colossal como essa pode acontecer novamente no futuro? É verdade que em Storgen há um alce gigante?
Esta cidade norueguesa é famosa por sua impressionante escultura de alce de 10 metros feita de aço, que não só impressiona com seu brilho espelhado, mas também desempenha um papel único na segurança nas estradas. Criado para chamar a atenção dos motoristas, o alce serve como um lembrete divertido, mas prático, da vida selvagem que habita as florestas próximas. Em uma área onde frequentemente há travessias de alces, essa escultura gigante ajuda a reduzir o número de acidentes, tornando os motoristas mais atentos ao ambiente ao redor. Os visitantes de Størgen costumam admirar seu tamanho e brilho, tirando fotos para compartilhar com amigos e familiares. O design peculiar e a superfície brilhante refletem a luz que muda, criando um espetáculo visual que se transforma ao longo do dia. Os moradores se orgulham dessa impressionante escultura, que se tornou uma atração querida e parte essencial de sua identidade. Então, da próxima vez que você imaginar uma aconchegante cidade norueguesa, visualize esse enorme alce, erguido alto e nos lembrando da beleza e das particularidades da vida cotidiana. O que você vai descobrir em Størgen? Pronto para rir em busca de uma saúde melhor? Rir não é apenas uma forma de compartilhar alegria, é uma ferramenta poderosa para melhorar o bem-estar mental. Quando você ri, seu corpo libera endorfinas, substâncias naturais que promovem a felicidade e reduzem o estresse. Essa sensação de alegria pode diminuir a ansiedade e melhorar o humor, tornando o riso um meio simples, mas eficaz em tempos difíceis. Curiosamente, até mesmo a expectativa de rir pode provocar essas mudanças positivas no seu cérebro. Então encare isso como um exercício divertido para a mente, seja assistindo a um filme engraçado, trocando piadas com amigos ou simplesmente rindo à toa. Cada riso traz uma dose de energia. Então, por que não tornar o riso uma parte regular do seu dia? Ele é contagiante e pode melhorar não apenas sua saúde mental, mas também a saúde das pessoas ao seu redor. Abrace a alegria do riso e aproveite seus benefícios. Difícil de acreditar, mas este besouro é inofensivo. A Filafaga vectula, um incrível besouro que vive em áreas verdes da América Central e do Sul, possui uma cabeça impressionante em forma de capacete imperial e um corpo robusto e blindado, o que lhe confere uma aparência imponente. Com suas mandíbulas ameaçadoras, pode parecer que este besouro é um predador perigoso, mas não se preocupe. Apesar de sua aparência assustadora, a Filafaga vectula é completamente inofensiva para pessoas e outros animais. Essas criaturas fascinantes desempenham um papel importante em seus ecossistemas, ajudando a decompor material vegetal e enriquecer o solo. Muitas vezes podem ser vistas tomando sol ou se movendo habilidosamente em seus habitats. Portanto, da próxima vez que você avistar uma Filafaga vectula, lembre-se de que as aparências podem enganar. Por trás dessa aparência temível, há um besouro amigável e ecológico que está apenas cuidando de seus afazeres no vibrante mundo da natureza. E se eu te contasse sobre as joias escondidas da Guiné? Este país da África Ocidental, muitas vezes esquecido, abriga o deslumbrante Parque Nacional Amman, um patrimônio mundial da Unesco repleto de vida. Dentro de suas florestas tropicais exuberantes, você pode encontrar um tesouro de biodiversidade, incluindo plantas e animais vibrantes que você não verá em nenhum outro lugar. Um dos destaques do parque é a Cachoeira Chinquiço, uma impressionante queda d'água que desce por penhascos rochosos, criando uma vista hipnotizante e uma brisa refrescante que ameniza o calor. Imagine estar lá, sentindo a força da natureza ao seu redor. Mas não são apenas as maravilhas naturais que tornam a Guiné especial. Perto dali está a Vila de Arte Konkan, onde você pode mergulhar na rica cultura local. Aqui, artesãos criam lindas peças feitas à mão, que contam histórias do patrimônio e das tradições da Guiné. Visitar essa vila oferece a oportunidade de se conectar com as pessoas e apreciar sua arte, tornando cada viagem não apenas cênica, mas também enriquecedora. De cachoeiras majestosas a artesanato vibrante, a Guiné está cheia de experiências esperando para serem descobertas. É difícil de acreditar, mas este telefone custa 48,5 milhões de dólares. O Falcon Supernova iPhone 6 com diamante rosa não é apenas um smartphone, é o celular mais caro do mundo. Imagine um dispositivo feito de ouro, 24 quilates, com um incrível diamante rosa na parte traseira e um elegante revestimento de platina.
Esta versão extravagante do iPhone 6 não é apenas bonita, ela vem equipada com sistemas modernos de proteção contra roubo, para que um item tão valioso permaneça seguro. A arte de criar este telefone é como uma obra-prima, unindo tecnologia de ponta e materiais de elite. Apenas as pessoas mais ricas podem ter um telefone assim, transformando um gadget comum em um verdadeiro símbolo de status. Você já se perguntou como é usar um telefone que custa milhões? Preço incrível do atum azul do Pacífico. Esse peixe extraordinário é considerado o mais caro do mundo. Em 2019, em um leilão em Toyosu, Tóquio, um exemplar de 278 quilos foi vendido por impressionantes 3,1 milhões de dólares. Esses leilões não são por acaso. Eles mostram a enorme demanda por esse iguaria, especialmente em restaurantes de sushi no Japão. O atum azul do Pacífico é valorizado pelo seu sabor intenso e textura única, tornando-se um ingrediente desejado em restaurantes de alta gastronomia. Os preços altos refletem não apenas seu valor culinário, mas também os problemas relacionados à pesca excessiva e à diminuição das populações na natureza. Ecologistas estão preocupados com a sustentabilidade dessa pesca e pedem práticas responsáveis para que futuras gerações também possam desfrutar do atum azul do Pacífico. Não é incrível como um único peixe pode gerar tanta discussão sobre luxo culinário e conservação ambiental? Difícil de acreditar, mas as veias também precisam de válvulas. Essas válvulas especiais desempenham um papel importante nas nossas pernas, onde a gravidade dificulta o movimento do sangue para cima, em direção ao coração. Quando você está em pé ou andando, a gravidade puxa o sangue para baixo, e é aí que as válvulas entram em ação. Elas funcionam como pequenas portas, fechando-se para evitar o fluxo reverso do sangue e garantindo que ele siga na direção certa, para cima. Mas não é só isso. As veias são bastante flexíveis. Elas podem se contrair ou se expandir, mudando de tamanho para aumentar ou diminuir o fluxo de sangue e a pressão. Essa capacidade é especialmente importante durante atividades físicas, como correr ou andar de bicicleta, quando seus músculos precisam de mais sangue rico em oxigênio. Você não está apenas parado, seu corpo está constantemente se adaptando para que tudo funcione bem. Então, da próxima vez que você der um passo, lembre-se de que essas pequenas válvulas estão trabalhando arduamente nos bastidores. Você pode se surpreender ao descobrir que os tamanhos variam muito. Em uma escala logarítmica, um grão de areia ocupa um lugar interessante entre um átomo e o enorme planeta Terra. Essa escala nos ajuda a entender tamanhos que são muito diferentes entre si, oferecendo uma nova perspectiva sobre o universo. Imagine um pequeno átomo, que é quase invisível a olho nu, em comparação com algo tão grandioso quanto a Terra. É impressionante que a largura de um grão de areia seja de cerca de 0,5 milímetros, enquanto um átomo típico tem cerca de 0,1 nanômetro. Isso significa que se você alinhasse átomos para alcançar 1 milímetro completo, precisaria de 1 milhão de átomos. Essas comparações mostram o quão variados podem ser os tamanhos em nosso mundo, desde os minúsculos até os gigantescos. Compreender essa escala não é apenas fascinante, também ajuda cientistas e entusiastas a apreciar a complexidade de tudo que nos cerca. Então, da próxima vez que você estiver na praia e pegar um grão de areia, lembre-se de que não é apenas um pequeno pedaço da Terra. É uma ponte entre a imensidão do nosso planeta e os minúsculos blocos de construção da matéria. Você sabia que os pulmões podem flutuar na água? Esse fato surpreendente destaca a estrutura única dos pulmões humanos, que são os únicos órgãos capazes de flutuação. Os pulmões contêm milhões de pequenas bolhas, chamadas alvéolos, cheias de ar. Essa estrutura aérea não só permite que eles flutuem, mas também desempenha um papel importante na respiração. Quando respiramos, os alvéolos se expandem, absorvendo oxigênio do ar que inalamos. Depois, eles liberam o dióxido de carbono, um resíduo, de volta ao ar ao exalar. A construção única dos pulmões maximiza sua eficiência na troca de oxigênio, o que é vital para a manutenção da vida. A capacidade de flutuar pode ser um exemplo interessante de como nossos corpos estão bem adaptados às suas funções. Essa característica não só demonstra o design inteligente da nossa biologia, mas também ressalta a importância dos pulmões para a manutenção da vida. Então, da próxima vez que você fizer uma respiração profunda, lembre-se de como essas bolhas de alvéolos trabalham arduamente, contribuindo para o milagre da vida. Difícil de acreditar, mas os NFTs estão mudando a coleção.
Em 2022, Logan Paul causou alvoroço no mundo Pokémon e dos ativos digitais ao transformar o cartão Pikachu Illustrator em um token não fungível, NFT, após comprá-lo por impressionantes $5 milhões. Este cartão não é apenas um cartão Pokémon comum, é um dos mais raros e frequentemente considerado o santo graal entre colecionadores. Ao transformá-lo em NFT, Logan não apenas mostrou uma nova forma de possuir e negociar coleções, mas também garantiu um lugar no livro dos recordes Guinness, como o cartão Pokémon mais valioso já pertencente a alguém. Este passo inovador destaca como a tecnologia está mudando nossa percepção de propriedade e valor na coleção. Com o aumento da popularidade dos NFTs, colecionadores agora buscam maneiras de unir os mundos físico e digital, criando novos mercados e oportunidades. Essa tendência pode mudar nossa relação com as lembranças de infância que mais amamos. O que realmente define o legado de Johnny Appleseed? Johnny Appleseed, uma figura lendária do folclore americano, é conhecido por ter espalhado macieiras por todo os Estados Unidos. Mas a verdade é que as maçãs que ele plantava eram muitas vezes amargas e serviam melhor para a produção de cidra forte e não para lanches. Embora muitos o vejam como alguém que planta frutas doces para tortas e petiscos, seu verdadeiro objetivo era garantir uma colheita que pudesse produzir uma bebida alcoólica. Essa escolha era prática, já que a cidra forte era uma bebida popular no século XIX, oferecendo uma alternativa segura e agradável à água, que às vezes não era confiável. Além disso, as maçãs podiam crescer em diferentes condições climáticas, tornando-as ideais para muitos tipos de paisagens americanas. Hoje, Johnny Appleseed é um símbolo do espírito pioneiro e da preocupação com o meio ambiente, e seu legado nos inspira a valorizar as complexas relações entre a natureza, a agricultura e a cultura. Não é incrível como o trabalho de uma única pessoa pode mudar toda uma indústria? Adivinhe o que realmente eleva o amor a novas alturas? Em uma reviravolta inesperada na romantismo, Linda Duchar decidiu se casar com uma roda gigante chamada Bruce. Linda sentiu uma conexão especial com essa atração encantadora, encontrando alegria e emoção toda vez que subia nela. Seu carinho por Bruce ia além do comum. Ela acreditava que a conexão deles merecia ser celebrada. Para oficializar isso, Linda organizou uma cerimônia de casamento única, refletindo sua história de amor. Amigos e familiares se reuniram para testemunhar esse evento incrível, que transformou uma ideia excêntrica em um momento inesquecível. Os votos sinceros de Linda destacaram sua profunda gratidão pela roda gigante, e a celebração foi cheia de risadas e alegria, como em um dia divertido no parque de diversões. Embora muitos possam achar isso estranho, o amor de Linda por Bruce mostra como a afeição pode florescer nos lugares mais inesperados. O que isso nos diz sobre as muitas formas de amor? E se eu disser que a escolha do almoço pode inspirar poesia? Uma história engraçada aconteceu em um escritório, onde a paixão de um homem pela escolha de sanduíches de sua colega se transformou em algo inusitado. Esse homem, atraído pelas escolhas únicas dela, começou a deixar bilhetes anônimos com poesia brincalhona sobre os almoços diários dela. A princípio, isso parecia inofensivo, mas sua obsessão rapidamente saiu do controle. Em uma tentativa desesperada de expressar seu lado criativo, ele até fez um gráfico detalhado dos hábitos dela ao mastigar. Esse comportamento estranho não passou despercebido e logo foi reportado ao Departamento de Recursos Humanos, que o considerou antiético e invasivo. Embora a história destaque a linha tênue entre admiração e obsessão, ela também levanta questões sobre como a interação no ambiente de trabalho pode, às vezes, levar a situações inesperadas e indesejadas. Então, da próxima vez que você estiver desfrutando do seu almoço, lembre-se de que alguém pode estar te observando. Gaiti realmente paga reparações? Sim, é uma realidade surpreendente, mas dolorosa. Após conquistar a independência da França em 1804, Gaiti foi forçado a pagar reparações ao seu antigo colonizador. Essa quantia enorme deveria compensar os proprietários franceses pelas perdas, incluindo a de escravos. A dívida de 150 milhões de francos na época exerceu uma enorme pressão financeira sobre Gaiti, moldando sua economia por mais de um século. Como resultado, o país enfrentou uma pobreza severa e problemas de desenvolvimento, tentando sair da sombra do colonialismo. Essa situação não é única a Gaiti. Outras ex-colônias também enfrentam cargas financeiras semelhantes.
O fato de que países como Haiti continuam lutando contra injustiças históricas levanta questões importantes sobre justiça e reparações no nosso mundo moderno. Como podemos resolver essas consequências contínuas do colonialismo? Você já se perguntou por que as aranhas de teia em espiral gostam das nossas casas? Essas criaturas incríveis do gênero Pholcus são as aranhas mais comuns que encontramos dentro de casa. Com suas pernas longas e finas e corpos pequenos, muitas vezes passam despercebidas, tecendo suas teias desorganizadas em cantos e lugares escondidos. As aranhas de teia em espiral se sentem à vontade em ambientes com pouca luz, como porões ou sótãos, tornando esses lugares seus favoritos. Sua dieta é composta principalmente de insetos pequenos, ajudando a controlar pragas incômodas. Ao contrário de algumas aranhas, as aranhas de teia em espiral não representam perigo para os humanos e preferem fugir a lutar quando se sentem encurraladas. Você pode vê-las penduradas de cabeça para baixo em suas teias, esperando pacientemente que uma presa passe. Então, da próxima vez que você encontrar uma aranha de teia em espiral em sua casa, lembre-se de que ela está apenas fazendo o seu trabalho como controladora natural de pragas. Não é incrível? E se eu te disser que a água conta uma história? A água é frequentemente mencionada como portadora de informações, revelando suas propriedades e importância. Ela não é apenas essencial para a vida, desempenha um papel crucial em diferentes ecossistemas e contextos culturais. Por exemplo, na agricultura, entender o nível de umidade do solo pode impactar muito a colheita, e os agricultores utilizam métodos para conservar água. Da mesma forma, em um contexto histórico, civilizações antigas construíram suas sociedades em torno de fontes de água, reconhecendo sua importância vital. Na natureza, a capacidade da água de absorver calor e reter umidade sustenta diversos ecossistemas, desde florestas tropicais verdes até desertos áridos. A interação da água com diferentes materiais forma formações geológicas únicas ao longo do tempo, mostrando a paisagem em constante mudança da Terra. Além disso, nossas conexões emocionais e psicológicas com a água são profundas. Ela pode simbolizar tranquilidade, renovação e até cura. Reconhecer esses aspectos revela o quanto a água está entrelaçada com nossa vida cotidiana e o mundo ao nosso redor. Então, da próxima vez que você ver água, pense nas histórias que ela guarda. Você já viu borboletas bebendo lágrimas de tartarugas? Esse comportamento incrível é especialmente comum em áreas tropicais, como as florestas amazônicas. As borboletas não são apenas criaturas bonitas, elas têm hábitos surpreendentes. Em busca de minerais essenciais, esses insetos coloridos encontraram uma fonte inusitada e um pouco amarga: as lágrimas das tartarugas. As tartarugas produzem lágrimas que, embora pareçam apenas uma forma de hidratação, também contêm nutrientes vitais, como sódio. As borboletas, atraídas por esses minerais, costumam se aproximar das tartarugas e beber suas lágrimas com cuidado. Essa interação única é benéfica para ambos. As tartarugas recebem alívio da falta de umidade, enquanto as borboletas obtêm os elementos necessários para sobreviver. Esse fenômeno fascinante destaca as incríveis relações que se formam entre as espécies na natureza. Na próxima vez que você estiver em um paraíso tropical, fique atento. Você pode testemunhar esse espetáculo inusitado, onde borboletas e tartarugas compartilham sua conexão especial. Fato incrível sobre a visão noturna dos cães. Os cães têm uma visão muito melhor em ambientes com pouca luz do que os humanos. Essa habilidade surpreendente se deve a duas características: pupilas grandes e uma camada refletora especial atrás da retina, chamada tapetum lucidum. Pense no tapetum como um espelho que reflete a luz de volta pela retina, dando aos olhos uma segunda chance de captar a luz fraca. Essa adaptação é muito útil para os cães, já que muitos deles são caçadores noturnos por natureza. Com essa visão aprimorada, os cães conseguem perceber movimentos mesmo quando está quase escuro, tornando-os ótimos companheiros para aventuras noturnas. Então, da próxima vez que você estiver em um quintal ou parque escuro, lembre-se de que seu amigo peludo provavelmente vê o que você não consegue. Essa característica evolutiva incrível ajuda os cães a sobreviver em diferentes condições e fortalece seus instintos de caça. É impressionante como os olhos deles são únicos para navegar à noite. Por que Armiko Ucella se tornou a pioneira do concurso Miss Universo?
Em 1952, Armie Kuusela chamou a atenção ao se tornar a primeira Miss Universo, encantando o público com sua beleza e graça. Sua vitória histórica foi um marco não só para os concursos de beleza, mas também preparou o caminho para uma reviravolta inesperada nesse mundo. Logo após a coroação, Kuusela tomou uma decisão ousada que surpreendeu muitos. Ela optou por renunciar ao título para se casar com um empresário filipino. Essa escolha surpreendente destacou seu desejo de ter uma vida plena, fora do glamuroso mundo dos concursos, e mostrou sua individualidade, além da coroa e dos holofotes. A decisão de Kuusela gerou discussões sobre o equilíbrio entre a felicidade pessoal e o reconhecimento público, tornando-a uma figura central tanto no mundo dos concursos quanto nas discussões sociais da época. Seu legado continua a inspirar muitas participantes hoje, simbolizando a mudança na forma como as mulheres podem moldar suas identidades. Você faria a mesma escolha? Incrível, mas é verdade. Sam Simon foi generoso. O co-criador do icônico desenho animado, Os Simpsons, deixou sua marca não apenas na televisão, mas também na filantropia. Antes de falecer em 2015, Simon doou impressionantes $100 milhões para diversas organizações de caridade. Sua contribuição mudou a vida de muitos, especialmente ao apoiar instituições que treinam cães de serviço para veteranos com PTSD e pessoas com deficiência. Esses cães se tornam não apenas companheiros leais, mas também oferecem ajuda essencial, ajudando as pessoas a recuperar sua independência e melhorar sua qualidade de vida. O compromisso de Simon em usar seus recursos para apoiar os necessitados demonstra uma combinação incrível de criatividade e compaixão, refletindo o humor e a sensibilidade presentes em seu trabalho na televisão. Seu legado vive não apenas nas risadas, mas também nas mudanças positivas que ele ajudou a criar. Isso não é inspirador? Você sabia que seu dedão do pé tem um nome curioso? Ele se chama hallux e parece algo de conto de fadas. O hallux desempenha um papel importante no nosso equilíbrio e movimento, ajudando-nos a andar e correr com facilidade. No entanto, nem sempre o dedão se forma perfeitamente. Às vezes, devido à genética ou sapatos apertados, o hallux pode desenvolver bursite, que na medicina é conhecida como hallux valgus. Essa condição faz com que o dedão se incline para dentro, criando uma protuberância visível do lado de fora do pé. As bursites não são apenas um problema estético, elas podem causar dor e desconforto, especialmente ao caminhar ou ficar em pé por longos períodos. Felizmente, existem várias opções de tratamento, como palmilhas ortopédicas ou cirurgia, para ajudar a lidar com esse problema. Então, da próxima vez que você olhar para seus pés, lembre-se da sua anatomia única e das histórias que eles contam. Incrível, mas é verdade. Os raios adoram o Lago Vitória. Este lago impressionante na África é conhecido não só pela sua beleza, mas também por ser um lugar onde ocorrem muitas tempestades. Por que isso acontece? As condições climáticas únicas da região criam um ambiente perfeito para a formação de tempestades quase todos os dias. Edifícios altos, espaços abertos e materiais condutores atraem os raios, tornando lugares como o Lago Vitória especialmente vulneráveis. Durante as tempestades, partículas carregadas se acumulam na atmosfera, levando a descargas elétricas e raios. Esse fenômeno não é por acaso. Ele segue certas leis da física e da geografia. Então, da próxima vez que você ver uma tempestade sobre um prédio alto ou um campo aberto, lembre-se de que os raios seguem suas próprias regras, atingindo os mesmos lugares repetidamente. Uma descoberta incrível: cabelos humanos capturam poeira de cometas. Recentemente, cientistas descobriram que os cabelos humanos podem coletar pequenas partículas de poeira vindas de cometas. Essa descoberta surpreendente destaca como nossa vida cotidiana está conectada ao espaço de maneiras inesperadas. Quando os cometas viajam pelo espaço, eles soltam pequenas partículas, incluindo poeira e gelo, que podem entrar na atmosfera da Terra. Os cabelos humanos, devido à sua estrutura fina e propriedades estáticas, conseguem prender essas partículas quando elas se depositam. Os pesquisadores ficaram surpresos ao descobrir que isso significa que nossos cabelos podem servir como uma evidência inesperada de eventos cósmicos, como uma amostra dos materiais que compõem os cometas. Ao estudar mechas de cabelo, os cientistas podem encontrar elementos traço, fornecendo pistas sobre a química e a composição dos cometas. Essa conexão fascinante não só amplia nossa compreensão de como nosso ambiente interage com o espaço, mas também oferece uma nova perspectiva sobre algo tão comum como os cabelos.
Não é incrível pensar que algo tão ordinário pode guardar segredos do universo? Prepare-se para se surpreender com a história do design de jogos. O equilíbrio matemático na criação de ferramentas de jogos é uma história fascinante que remonta a séculos. Pense nisso. Toda vez que você pega um controle de jogo ou inicia um videogame, você se beneficia de horas de reflexão e precisão. Os designers perceberam há muito tempo que um jogo bem equilibrado é mais divertido. Isso significa que os personagens não devem ser muito fortes e cada elemento, como sistemas de pontuação e níveis de dificuldade, deve funcionar em harmonia. Seja em jogos de tabuleiro tradicionais ou em videogames modernos, os princípios da matemática ajudam a criar justiça e emoção. Os designers de jogos confiam em algoritmos e estatísticas para aprimorar a experiência, oferecendo desafios que podem interessar tanto iniciantes quanto especialistas. Portanto, da próxima vez que você mergulhar em seu jogo favorito, lembre-se de que por trás da diversão há uma rica história de design e equilíbrio que moldou a forma como jogamos. Por que Matrix mudou para sempre o mercado de DVD? Matrix, lançado em 1999, não foi apenas um filme de ficção científica revolucionário. Estabeleceu um novo padrão para o entretenimento em casa. Com uma trama envolvente e efeitos visuais impressionantes, esse filme icônico conquistou espectadores ao redor do mundo. Mas ele também entrou para a história como o primeiro filme a vender mais de 1 milhão de cópias em DVD. Antes disso, as fitas VHS dominavam o mercado de vídeo caseiro, enquanto os DVD começavam a ganhar popularidade. Matrix mostrou a qualidade superior e a conveniência dos DVDs, como a imagem nítida e recursos extras, tornando-os indispensáveis para os amantes do cinema. O sucesso do filme provocou grandes mudanças na forma como as pessoas assistem a filmes, levando ao crescimento das coleções de DVDs e a uma nova onda de visualização em casa. Essa fase foi um marco não apenas para Matrix, mas para toda a indústria cinematográfica, abrindo caminho para o futuro das mídias digitais. Você consegue imaginar um mundo sem DVDs e todas as opções de entretenimento em casa que temos hoje? Acredite ou não, Miley Cyrus começou com apenas $10. Muito antes de se tornar uma sensação pop, Miley deu seus primeiros passos no palco de forma surpreendentemente modesta. Com apenas 10 anos, ela reuniu um grupo de fãs que adoravam seu pai, Billy Ray Cyrus, e decidiu fazer um show. Vendendo ingressos por apenas $10, ela transformou um simples encontro em uma apresentação inesquecível. Esse pequeno, mas significativo momento deu início à sua jornada na indústria musical. Usando a popularidade do pai como trampolim, Miley mostrou uma ambição e talento excepcionais, fazendo covers e exibindo seu estilo único. Mesmo tão jovem, ela já demonstrava habilidades de entretenimento que mais tarde se tornariam a base de sua carreira de sucesso, repleta de hits, papéis de atriz e uma forte presença nas redes sociais. Esse primeiro show não só fortaleceu sua paixão pela música, mas também lançou as bases para seu futuro promissor. Você consegue imaginar onde ela estaria se não tivesse dado esse passo? Por que o ponto vulcânico impressiona? Localizado nas Filipinas, o ponto vulcânico é uma verdadeira maravilha geográfica. É uma ilha situada no lago Taal, que por sua vez está em uma grande ilha vulcânica chamada Luzon. Isso significa que você tem um lago dentro de uma ilha que contém outra ilha. O ponto vulcânico faz parte do sistema vulcânico de Taal, um dos vulcões mais ativos das Filipinas. Quando você está no ponto vulcânico, está literalmente cercado por água e terra, o que parece um pouco surreal. Essa estrutura única oferece vistas deslumbrantes e formações geológicas interessantes, atraindo turistas e cientistas. As pessoas vêm para explorar suas paisagens fascinantes e aprender mais sobre a atividade vulcânica. Então, da próxima vez que você pensar em ilhas, lembre-se de que o ponto vulcânico não é apenas uma ilha, mas uma incrível criação da natureza. Que incrível isso soa! Surpreendente, mas a cor amarela realmente afeta seu humor e memória. A cor amarela tem um poder único que chama a atenção e melhora o ânimo. Não é à toa que vemos amarelo em todo lugar, desde ônibus escolares até placas de aviso. Essa cor vibrante é conhecida por estimular a atividade mental e melhorar a memória, o que a torna popular em instituições de ensino. Pesquisas mostram que quando as pessoas veem amarelo, se sentem mais energizadas e dispostas. Por isso, o amarelo é frequentemente escolhido para cadernos e anúncios. Ele chama a atenção e destaca informações.
Além disso, na natureza, o amarelo aparece em flores e frutas, atraindo tanto animais quanto pessoas. Então, da próxima vez que você ver um objeto amarelo brilhante, lembre-se de que não é apenas uma cor. É uma ferramenta feita para evocar emoções e aumentar sua percepção. Por que você acha que o amarelo é tão comum ao nosso redor? Difícil de acreditar, mas bolsos falsos estão por toda parte. Você pode pensar que os bolsos são uma parte essencial das roupas, mas sabia que muitas peças têm bolsos falsos ou decorativos? Designers frequentemente adicionam esses bolsos apenas para enfeitar, criando roupas estilosas sem o volume ou o tecido que seriam necessários para bolsos reais. Essa escolha inteligente de design ajuda a reduzir os custos de produção, permitindo que as marcas mantenham os preços baixos. Além disso, ao usar bolsos falsos, os designers preservam uma silhueta elegante que se ajusta bem ao corpo. Embora possa ser frustrante não encontrar um lugar para as chaves ou o celular, esses bolsos falsos podem adicionar um toque estiloso ao seu look. Na próxima vez que você experimentar uma nova roupa, reserve um momento para verificar se esses bolsos são reais ou apenas decorativos. Descubra o mistério do Kuyotuit, o mineral mais raro da Terra. Este mineral incrível é tão único que apenas um exemplar foi encontrado, tornando-se um verdadeiro tesouro da natureza. Descoberto em Mianmar, o Kuyotuit chama a atenção de cientistas e colecionadores de minerais por suas propriedades vibrantes. Sua composição fascinante reflete uma história geológica intrigante, oferecendo pistas sobre as condições em que se formou. Cada vez que um minerador se aprofunda na Terra, ele busca histórias como a do Kuyotuit, que revela os segredos ocultos do nosso planeta. Minerais raros como este não apenas nos ensinam sobre o passado da Terra, mas também despertam curiosidade e admiração pelo mundo natural. Enquanto os pesquisadores continuam a estudar essa descoberta excepcional, eles esperam desvendar mais pistas sobre como uma pedra tão rara pôde existir. Quais outras maravilhas escondidas aguardam para serem descobertas sob a superfície da Terra? Você vai se surpreender ao saber que Anzin ensina seus amigos. Em Moscou, Anzin, um cachorro inteligente, e Jin Liar, um gato amigável, estão abrindo novos horizontes na comunicação entre animais de estimação e seus colegas americanos. Esses animais únicos participam de um projeto emocionante, onde os pets aprendem a trocar sinais e sons que os ajudam a transmitir seus pensamentos e sentimentos através das fronteiras. Seus treinadores desenvolveram métodos envolventes para incentivar ambos os animais a explorar novas formas de se expressar, como o uso de comandos de voz e gestos brincalhões. Essa colaboração é não apenas fofa, mas também abre caminho para uma compreensão mais profunda entre diferentes culturas e espécies. Quando Anzin e Jin Liar aprendem a se comunicar, eles também inspiram seus humanos a perceber a importância da empatia e da comunicação. Você consegue imaginar sobre o que eles poderiam conversar se encontrassem seus amigos americanos pessoalmente? Você sabia que o vidro é a estrela da reciclagem? É um material incrível, um dos mais recicláveis do nosso planeta. O vidro pode ser derretido e moldado infinitamente, sem perder qualidade, o que o torna uma ótima escolha para embalagens, garrafas e muitos outros produtos. Cada vez que o vidro é reciclado, economiza-se energia e reduz-se a emissão de gases de efeito estufa, cerca de 30% menos energia, em comparação com a produção de vidro novo, a partir de matéria-prima. É surpreendente, mas reciclar uma garrafa de vidro pode fornecer energia para uma lâmpada por 4 horas. O processo é simples. O vidro coletado é classificado, limpo, triturado e depois derretido e moldado em novos recipientes. Na verdade, 90% da economia de energia é alcançada ao usar vidro reciclado em vez de novos materiais. Reciclando produtos de vidro, contribuímos para a limpeza do meio ambiente e ajudamos a preservar os recursos naturais. Na próxima vez que você terminar uma bebida de uma garrafa de vidro, pense em como você pode se juntar ao movimento de reciclagem. Não é incrível como algo tão simples pode fazer uma grande diferença? Vamos revelar a verdade sobre as cobras-bola e os cupins. Na natureza, as cobras-bola formam uma parceria incrível com os cupins, que beneficia ambas as espécies. Essas serpentes fascinantes costumam fazer seus ninhos nos cupinzeiros, que lhes oferecem um abrigo aconchegante. Quando ratos ou outros pequenos animais tentam entrar nesses cupinzeiros, as cobras-bola estão prontas para atacar, aproveitando uma refeição rápida. Essa colaboração não só alimenta as cobras, mas também ajuda a proteger os cupins de predadores, criando um equilíbrio delicado em seu ecossistema.
É um exemplo clássico de simbiose, onde duas espécies diferentes trabalham juntas para o benefício mútuo. Imagine viver em uma casa aconchegante, tendo um protetor feroz que impede invasores famintos de entrar. Compreender essa conexão única destaca as maravilhas da natureza, lembrando-nos de como a vida está interligada. Quantas outras parcerias incríveis você acha que existem no mundo animal? Todo ano, os clientes do Burger King consomem impressionantes 950 mil libras de bacon só no café da manhã. Essa quantidade surpreendente desse petisco crocante mostra o quanto o bacon é popular no fast food. Imagine todos os deliciosos sanduíches e wraps de café da manhã, que ficam ainda melhores com esse sabor defumado e irresistível. O menu oferece várias opções com bacon, desde sanduíches clássicos até wraps apetitosos, tornando o café da manhã no Burger King um favorito para muitos. O amor pelo bacon não é apenas pelo sabor. Ele também traz conforto e uma sensação de prazer, que tornam a manhã um pouco mais brilhante. Não importa se você pega o café da manhã para levar ou se senta para desfrutar do seu prato, o bacon adiciona um toque especial ao começo do seu dia. Então, da próxima vez que você entrar no Burger King para o café da manhã, pense em quanto bacon está sendo apreciado ao seu redor. Prepare-se para se surpreender com o poder dos sorrisos. No início e meio do século XX, sorrir nas fotos se tornou uma tendência popular, refletindo uma mudança cultural em direção a retratos mais descontraídos e espontâneos. Essa mudança foi impulsionada pelo desejo de capturar momentos genuínos, em vez de poses rígidas e formais. A frase "diga queijo" se tornou famosa nessa época, incentivando as pessoas a sorrirem, resultando em sorrisos vibrantes e sinceros. Essa evolução não se limitou apenas à nossa aparência nas fotos. Também refletiu mudanças mais amplas na sociedade em relação à autoexpressão. Com a melhoria e a acessibilidade das câmeras, as pessoas começaram a aproveitar a oportunidade de mostrar seu verdadeiro eu, em vez de seguir normas rígidas. A transformação do sorriso nas fotografias destaca como a tecnologia e os valores culturais moldam nossa autoexpressão ao longo do tempo. Portanto, da próxima vez que você tirar uma foto, pense na história por trás desse sorriso. Você pode acreditar que as planárias conseguem regenerar seus cérebros. Esses incríveis vermes planos têm habilidades regenerativas extraordinárias, que despertam o interesse dos cientistas há muitos anos. Se uma planária for cortada em pedaços pequenos, cada fragmento pode se transformar em um verme completo e funcional, incluindo um novo cérebro. Essa habilidade impressionante faz delas um tema relevante em pesquisas biológicas e oferece insights sobre os processos de cicatrização e regeneração em outras espécies, incluindo os humanos. Os cientistas estudam as planárias para entender os processos fundamentais que permitem a regeneração de tecidos, o que pode levar a avanços na medicina, especialmente no tratamento de lesões e doenças degenerativas. Os pesquisadores também investigam os mecanismos genéticos e celulares dessa regeneração, na esperança de descobrir segredos que possam melhorar a cicatrização em nossos corpos. Imagine se pudéssemos usar essa capacidade, e se as pessoas pudessem curar feridas ou se recuperar de lesões tão facilmente quanto as planárias. O estudo dessas pequenas e resilientes criaturas continua a inspirar e despertar curiosidade, abrindo uma janela para o futuro da medicina regenerativa. E se eu te disser que o Game Boy foi para o espaço? Em 1993, o astronauta Alexander A. Serebrov entrou para a história ao levar seu fiel Nintendo Game Boy em uma viagem além da nossa atmosfera. Esse console único não era apenas um dispositivo de jogos. Ele se tornou parte de uma incrível aventura, orbitando a Terra 3.000 vezes. Imagine como é jogar jogos clássicos flutuando no espaço. Após sua viagem espacial, esse Game Boy especial foi leiloado, alcançando o impressionante valor de $1.220. Essa venda destaca não apenas a nostalgia pelos videogames, mas também sua incrível jornada até os limites do espaço. É surpreendente pensar que algo tão simples como um console portátil pode nos conectar a um mundo fascinante de exploração espacial. Quem sabe quais outros itens inesperados deixaram nosso planeta? Acredite ou não, mas a máquina de flipbooks é mágica. Este dispositivo inovador, criado por Artis J.Z. Fontan, dá vida aos desenhos de uma forma fascinante. Imagine ter um pequeno livro que, ao folhear rapidamente as páginas, transforma imagens estáticas em histórias em movimento diante dos seus olhos.
A máquina de flipbooks é como um mini cinema, permitindo que você aproveite a animação vintage em qualquer lugar. Usando mecanismos engenhosos do flipbook, ela combina arte e tecnologia, trazendo uma nova dimensão à narrativa. Em um mundo que muitas vezes parece saturado de telas digitais, essa invenção compacta incentiva as pessoas a valorizarem o encanto da arte manual. Cada virada de página evoca nostalgia por tempos em que a animação era feita quadro a quadro. Amantes da arte e da animação podem desfrutar da experiência tátil de manusear um livro, apreciando o maravilhoso movimento dos desenhos. Seja em momentos com amigos ou em um instante tranquilo a sós, a máquina de flipbooks oferece uma fuga alegre. Então, da próxima vez que você estiver procurando um presente único ou uma maneira divertida de apreciar a animação, por que não tentar criar seu próprio flipbook? Você sabia que os códigos de aeroportos já foram apenas 2 letras? Isso mesmo. No início, os códigos eram combinações simples de 2 letras, mas com o aumento do transporte aéreo, ficou claro que eram necessários identificadores mais únicos para evitar confusões entre os aeroportos. Assim, o sistema evoluiu e os códigos foram alterados para incluir X nos códigos antigos, como LAX para Los Angeles. O IX serve como um marcador, lembrando os primeiros dias da aviação, quando havia menos aeroportos. Cada código de aeroporto, agora com 3 letras, é um identificador único que ajuda viajantes, companhias aéreas e controladores de tráfego. Com milhares de voos ao redor do mundo, esses códigos ajudam a manter a ordem e a eficiência. Na próxima vez que você embarcar em um avião, pense na história fascinante por trás do código no seu bilhete. É um pequeno pedaço da história da aviação que viaja com você. O que acontece se um hamster dirigir um caminhão? Em um experimento curioso, a Volvo decidiu deixar um hamster ao volante de um caminhão em movimento. Esse teste único mostrou como ideias inesperadas podem levar a grandes descobertas. A empresa queria demonstrar a confiabilidade e segurança de seus veículos. Então criou um cenário divertido onde um pequeno hamster dirigia em uma pista, especialmente preparada, enquanto o caminhão se movia. O objetivo? Destacar as impressionantes tecnologias em seus caminhões, que garantem uma condução suave, mesmo em condições incomuns. Enquanto dirigia, o hamster mostrou a precisão da engenharia da Volvo, provando que seus caminhões podem lidar facilmente com diversas situações. Esse conceito divertido nos lembra que a criatividade é fundamental na ciência e na tecnologia, e que às vezes os experimentos mais estranhos podem inspirar novas ideias. O resultado foi não apenas um vídeo adorável, mas também uma mensagem sobre inovações e caminhos inesperados que podem levar a grandes conquistas. Quem diria que um hamster poderia nos ensinar tanto? E se eu disser que as pirâmides foram construídas por alienígenas? Algumas pessoas acreditam que maravilhas antigas, como as pirâmides de Gizé e os misteriosos círculos nos campos, são provas da existência de vida extraterrestre. Essa ideia sugere que os humanos não poderiam ter construído tais estruturas incríveis ou criado padrões complexos nos campos. Em vez disso, acreditam que essas conquistas devem ser atribuídas a alienígenas. No entanto, essa visão ignora as habilidades impressionantes de nossos antepassados. As pirâmides, construídas há cerca de 4.500 anos, são resultado da habilidade, engenharia avançada e soluções criativas dos antigos egípcios. Da mesma forma, os círculos nos campos, embora às vezes surpreendentemente complexos, podem frequentemente ser explicados pelas ações de pessoas brincalhonas usando ferramentas simples. Ao atribuir os feitos humanos a alienígenas, podemos subestimar a criatividade e o esforço que realmente moldaram nosso mundo. Não estaremos subestimando nossas próprias capacidades. Ele realmente domina artes marciais e direção. Para ter sucesso em filmes de ação, as estrelas frequentemente passam por um treinamento intenso, e este ator não é exceção. Ele se submete a rigorosos treinos de artes marciais, aprimorando suas habilidades de combate para que cada golpe pareça realista na tela. Mas isso não é tudo. Ele também pratica direção em alta velocidade, aperfeiçoando a arte de manobrar carros em altas velocidades. Esse nível de dedicação não só aumenta a tensão nas cenas de ação, mas também demonstra sua paixão e habilidade. Enquanto muitos atores contam com dublês nesses momentos intensos, ele se orgulha de realizar muitos de seus próprios truques, o que confere uma autenticidade única às suas performances. Combinando artes marciais com perseguições em alta velocidade, ele cria uma experiência cinematográfica emocionante que mantém os espectadores na ponta da cadeira.
Como ele consegue se manter tão em forma e focado durante todo esse treinamento? E se eu te contar sobre a dança Barry Oscar? Essa encantadora dança folclórica russa fascina o público com sua graça e beleza. No centro da apresentação estão principalmente dançarinas, cada uma representando o suave balançar das árvores ao vento. Seus movimentos fluidos e elegantes criam um espetáculo hipnotizante que parece quase sobrenatural. Originária da Rússia, a dança Barry Oscar não é apenas uma demonstração de habilidade. Ela conta uma história, conectando as dançarinas aos ritmos da natureza e ao seu patrimônio cultural. Os trajes, muitas vezes vibrantes e adornados com padrões tradicionais, ressaltam a atmosfera mágica da apresentação. Seja em festividades ou celebrações culturais, a dança convida o público a sentir um momento de encantamento e conexão com o mundo natural. Então, da próxima vez que você ver essa linda dança, lembre-se das árvores graciosas que inspiram seus movimentos. Aplicativos de namoro realmente levam a parcerias de pesquisa. Recentemente, 2 pesquisadores se tornaram conhecidos ao se conectarem por meio de um popular aplicativo de namoro, surpreendendo muitos que acreditam que essas plataformas são principalmente para encontros românticos ou relacionamentos casuais. Em vez de encontrar o amor, eles descobriram uma paixão comum por sua área e decidiram colaborar em seu trabalho científico. Essa história inusitada, mas inspiradora, destaca como a tecnologia está mudando nossas interações sociais, permitindo que as pessoas se conectem de maneiras que nunca imaginamos. Aplicativos de namoro não apenas promovem relacionamentos românticos, mas também o networking profissional, criando oportunidades únicas para a colaboração. À medida que mais pessoas começam a usar essas plataformas, podemos observar uma tendência em que amizades e parcerias profissionais surgem da busca por amor. Esse resultado inesperado levanta a questão: quantas outras ideias e parcerias incríveis estão esperando para serem descobertas através de swipes e mensagens em nossas telas? Talvez a próxima grande descoberta científica aconteça graças a uma conexão feita por um aplicativo de namoro. Conheça o astuto camaleão de folha de Madagascar, oficialmente chamado de camaleão de folha satânico. Essa criatura incrível é um exemplo brilhante da genialidade da natureza. Vivendo nas densas florestas de Madagascar, ele evoluiu para se parecer com uma folha seca, se misturando perfeitamente ao ambiente. Durante o dia, esse camaleão permanece completamente imóvel no chão da floresta, evitando predadores, parecendo apenas um pedaço de vegetação. No entanto, à noite, ele se transforma em um caçador ágil. Com uma visão aguçada e movimentos cuidadosos, ele explora seu território em busca de insetos, mostrando habilidades de caça impressionantes. Sua capacidade de se adaptar ao ambiente com uma camuflagem tão notável destaca as maravilhas da evolução. Para aqueles que têm a sorte de vê-lo na natureza, o camaleão de folha satânico serve como um lembrete das histórias incríveis que a natureza cria por meio da adaptação e sobrevivência. Quantos outros seres podem ser tão habilidosos em suas artimanhas? Na Idade Média, as pessoas frequentemente recorriam à trepanação como tratamento para fortes enxaquecas. Esse procedimento surpreendente, mas chocante, consistia em perfurar o crânio de uma pessoa, acreditando-se que isso ajudaria a aliviar a dor de cabeça intensa, liberando espíritos malignos ou pressão dentro do cérebro. Imagine o medo e o desespero que levavam as pessoas a tomar medidas tão extremas. Hoje temos recursos médicos modernos, como analgésicos e tratamentos preventivos, mas essa prática histórica mostra o quanto avançamos na compreensão da saúde e do corpo humano. A trepanação era vista não apenas como uma forma de tratar enxaquecas, mas também era utilizada para outras doenças, o que revela o conhecimento médico limitado daquela época. Muitas culturas realizavam esse procedimento, às vezes com sucesso, o que acrescenta um aspecto interessante à história da medicina. Isso nos lembra da importância de basear nossas práticas médicas em dados científicos confiáveis e não em crenças ultrapassadas. Não é incrível ver como nossa abordagem à saúde mudou ao longo dos séculos? Acredite ou não, o Afeganistão é o país mais infeliz. De acordo com o Relatório Mundial da Felicidade, ele ocupa o último lugar devido a conflitos constantes e profundas crises humanitárias. Há muitos anos, o Afeganistão enfrenta dificuldades sem fim, décadas de guerras e problemas econômicos que afetam a vida cotidiana. As famílias têm dificuldade em atender às necessidades básicas, como comida, moradia e educação. E muitos ainda lidam com as consequências da violência.
Imagine viver em um lugar onde a esperança parece distante e a sobrevivência é uma tarefa diária. Apesar da resistência e força do povo afegão, essas circunstâncias impactam muito sua felicidade geral. Ao contrário de outros países, onde há oportunidades para alegria e paz, a situação no Afeganistão nos lembra da importância da estabilidade e do apoio para melhorar o bem-estar. O que podemos fazer para ajudar a melhorar a vida em condições tão difíceis? Ondas sonoras incríveis podem danificar notebooks. O sucesso de Janet Jackson de 1989, Rhythm Nation, não é apenas uma melodia marcante. Há uma frequência de baixo específica que pode causar falhas em notebooks antigos. Esse fenômeno inesperado destaca a curiosa interseção entre música e tecnologia. Quando essa música toca, as ondas sonoras profundas podem sobrecarregar alguns sistemas de som, resultando em falhas em dispositivos que não foram projetados para essas vibrações. Enquanto muitos se divertiam dançando ao ritmo energético, as empresas de tecnologia notaram esse problema estranho. Elas rapidamente começaram a melhorar seus sistemas para evitar essas falhas, garantindo que os usuários não ficassem assustados com desligamentos repentinos durante a festa. Essa conexão fascinante entre uma música pop e falhas técnicas nos lembra o quanto o mundo do entretenimento e da tecnologia estão entrelaçados. Então, da próxima vez que você ouvir Rhythm Nation nos alto-falantes, pense em como uma única nota de baixo pode impactar inesperadamente nossos dispositivos. Não é incrível como a música pode afetar a tecnologia de uma maneira tão memorável? Por que Vênus e Marte são vizinhos tão interessantes? Essas duas planetas são os mais próximos um do outro no nosso sistema solar, mas é incrível como a distância entre eles muda. Vênus e Marte orbitam o Sol em trajetórias elípticas, o que significa que suas posições não são fixas. Às vezes, eles podem estar relativamente próximos, e em outras ocasiões, há uma grande distância um do outro. Vênus, frequentemente chamado de gêmeo da Terra por causa do tamanho e composição semelhantes, possui uma atmosfera densa, cheia de dióxido de carbono e nuvens de ácido sulfúrico, criando um forte efeito estufa. Por outro lado, Marte, conhecido como o planeta vermelho, tem uma atmosfera fina e abriga o maior vulcão e cânion do sistema solar. A variação da distância entre esses mundos vizinhos impacta nossas pesquisas e compreensão do sistema solar como um todo. Cientistas que estudam Vênus e Marte esperam desvendar os mistérios da formação dos planetas e até a possibilidade de vida fora da Terra. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se, Vênus e Marte têm mais do que apenas uma vizinhança próxima em suas órbitas. É difícil de acreditar, mas os repelentes ultrassônicos de ratos não funcionam. Muitos proprietários investem nesses dispositivos esperando afastar os ratos com sons de alta frequência, que supostamente os incomodam. No entanto, pesquisas mostram que os ratos frequentemente ignoram esses gadgets barulhentos. Em vez de desfrutar de uma casa livre de roedores, os usuários podem apenas sentir uma falsa sensação de segurança. É importante entender que, embora as ondas ultrassônicas possam ser irritantes para os humanos, os ratos têm um alcance auditivo diferente e se adaptam rapidamente a esses sons. Isso significa que seu caro repelente pode ser apenas um item decorativo, e não um meio eficaz. Em vez de confiar nesses gadgets, é melhor focar em métodos comprovados, como vedar pontos de entrada, armazenar alimentos de forma segura e manter a limpeza. Portanto, antes de gastar seu dinheiro, pense no que realmente funciona na luta contra os ratos. O que é surpreendente sobre Dolly Parton? Dolly é uma estrela da música country conhecida por sua poderosa voz e letras emocionantes, mas sua influência vai muito além do palco. Durante a pandemia de Covid-19, ela doou impressionantes $1 milhão para pesquisas de vacinas, ajudando no desenvolvimento da vacina moderna. Sua generosa contribuição mostra como ela se importa com a saúde da comunidade e o bem-estar de seus fãs, mas isso é apenas uma parte de sua história. Através de sua biblioteca de imaginação, Dolly distribuiu mais de 100 milhões de livros gratuitos para crianças em todo o mundo, promovendo o amor pela leitura e pela educação. Este programa alcançou crianças em diferentes países, ajudando-as a construir um futuro brilhante. Os esforços de Dolly Parton provam que música e compaixão podem andar de mãos dadas, tornando-a não apenas uma artista querida, mas também uma verdadeira defensora da mudança. Não é inspirador ver uma estrela usando sua plataforma para o bem? Por que essa pedra gigante está suspensa em Ergaki?
A reserva de Ergak, na Rússia, é famosa por um fenômeno natural impressionante, uma colossal pedra de cerca de 600 toneladas que parece flutuar. Essa enorme pedra, conhecida como Pedra Deitada, mantém seu equilíbrio instável há milhares de anos, atraindo a atenção de moradores e cientistas. A pedra está apoiada em uma base estreita, criando a ilusão de que pode cair a qualquer momento. Geólogos acreditam que a combinação de intemperismo, erosão e forças naturais incomuns resultou nessa posição intrigante. Embora a pedra pareça totalmente estável, características geológicas subterrâneas, como tipos de rochas e relevo, contribuem para sua posição única. Visitantes de Ergak frequentemente se surpreendem com como um objeto tão pesado pode permanecer em pé, levantando questões sobre as forças naturais que atuam aqui. Talvez esse equilíbrio seja uma pista sobre a história dessa bela paisagem. Você vai se surpreender ao saber que os raios ocorrem com frequência. Em média, isso acontece mais de 100 vezes por segundo. A maioria dessas descargas elétricas ocorre sobre a Terra, especialmente em áreas onde há muitas tempestades, como perto do Equador. Embora os raios possam ser perigosos, eles desempenham um papel importante em nosso ecossistema. Primeiro, ajudam a manter o equilíbrio elétrico da Terra. Quando um raio atinge, ele cria compostos de nitrogênio que se misturam com a água da chuva, enriquecendo o solo e fornecendo os nutrientes necessários para as plantas. Esse processo natural sustenta a agricultura e aumenta a produção de alimentos em muitas regiões. Então, da próxima vez que você ouvir um trovão ou ver um clarão no céu, lembre-se de que o raio não é apenas um espetáculo, é um poderoso fator que contribui para a vida em nosso planeta. Washington realmente se opôs ao Chá de Boston? Com certeza. George Washington e Ben Franklin tinham opiniões bem definidas sobre esse ato de rebelião contra o domínio britânico. Enquanto muitos colonos celebravam o Chá de Boston em 1773, Washington achava que era muito radical e temia que isso provocasse uma reação severa da Grã-Bretanha. Ele preferia abordagens mais moderadas para alcançar a independência. Por outro lado, Ben Franklin, que ficou conhecido por documentar esse evento, tinha suas dúvidas, mas parecia ser mais favorável aos colonos, vendo isso como uma reação a impostos injustos. Seus pontos de vista diferentes destacam um aspecto interessante da história americana: dois fundadores com estratégias opostas em relação ao poder britânico. Essa divisão de opiniões nos lembra que o caminho para a liberdade, muitas vezes, é pavimentado por debates e diferenças de opinião. Imagine o que poderia ter acontecido se esses dois gigantes concordassem em tudo. Em 1455, Johann Gutenberg mudou o mundo para sempre com sua invenção, a prensa moderna. Essa máquina revolucionária permitiu a produção em massa de livros e textos, tornando a literatura acessível ao público pela primeira vez. Uma das maiores conquistas de Gutenberg foi a criação da Bíblia de 42 linhas, considerada a primeira Bíblia impressa. Essa obra incrível não apenas transformou a percepção dos livros, mas também teve um papel crucial na democratização da informação. Antes da invenção de Gutenberg, os livros eram copiados à mão, tornando-os escassos e caros. Com a chegada da prensa, textos religiosos se tornaram mais acessíveis, levando ao aumento da alfabetização e do pensamento crítico. Imagine como a vida das pessoas mudou quando puderam ler a Bíblia por conta própria, sem depender apenas das interpretações dos sacerdotes. A inovação de Gutenberg abriu as portas para o conhecimento, preparando o terreno para o Renascimento e a Era da Ilustração. Você já pensou em como uma única invenção pode mudar o curso da história? Você sabia que os leões já viveram em todo o mundo? É difícil imaginar, mas os leões eram os grandes mamíferos mais amplamente distribuídos, com seu território se estendendo da Grã-Bretanha à Rússia e até mesmo à Califórnia. Milhares de anos atrás, essas criaturas majestosas podiam ser encontradas em diversos lugares da Europa e da Ásia. No entanto, há cerca de 12 mil anos, sua população começou a diminuir rapidamente. Essa redução foi em grande parte causada por mudanças climáticas, que alteraram seus habitats e reduziram a quantidade de presas. Junto com a atividade humana, como a caça e a destruição de habitats, o número de leões continuou a cair. Hoje, eles estão principalmente concentrados na África e em uma pequena área da Índia. Compreender essa história não só mostra a incrível adaptabilidade dos leões, mas também destaca a importância dos esforços de conservação para proteger suas populações e habitats restantes.
Por que permitimos que animais tão poderosos desaparecessem? Prepare-se para se surpreender com o método de nascimento das rãs do Suriname. Esses seres incríveis, conhecidos como pipa-pipa, têm uma das formas mais inusitadas de reprodução no reino animal. Em vez de colocar ovos na água, como a maioria das rãs, a fêmea do Suriname carrega seus filhotes em bolsas especiais sob a pele. Imagine pequenas células parecidas com favo de mel, onde os bebês se desenvolvem por 12 a 20 semanas. Durante esse tempo, eles passam por transformações impressionantes, pulando a fase de girino que muitas outras rãs têm. Quando estão totalmente formadas, as pequenas rãs saem das costas da mãe, prontas para explorar o mundo. Essa estratégia única de reprodução não só protege os filhotes de predadores, mas também permite que comecem a vida em uma fase mais avançada, aumentando suas chances de sobrevivência. Adaptando-se de maneira tão surpreendente, as rãs do Suriname mostram as maravilhas da evolução e como a vida pode prosperar em formas inesperadas. A natureza não é cheia de surpresas. Você sabia que o concreto romano ainda é imbatível? Este incrível material antigo impressiona cientistas e engenheiros com sua resistência extraordinária, superando muitos dos modernos. Os construtores romanos misturavam cinzas vulcânicas, cal e água do mar para criar um concreto forte e durável. Essa mistura única permitiu que estruturas como o Panteão e os majestosos aquedutos resistissem ao tempo e à natureza. Enquanto o concreto moderno muitas vezes se deteriora em poucas décadas, alguns edifícios romanos sobreviveram por milhares de anos. Pesquisadores acreditam que as cinzas vulcânicas na receita desempenharam um papel crucial em sua durabilidade, formando compostos que o tornam resistente à erosão causada pela água do mar. Esta descoberta fascinante inspirou novos esforços para desenvolver alternativas ecológicas ao concreto hoje, combinando a sabedoria antiga com tecnologias modernas. Porque o concreto romano permaneceu tão forte por tanto tempo, e podemos aprender com isso para a construção do futuro. Veja o que é surpreendente sobre os direitos dos possuidores. As leis de aquisição de posse permitem que as pessoas reivindiquem terras que não são suas, mas apenas se as utilizarem de forma aberta, contínua e sem permissão por um certo período. Esse conceito, conhecido como direitos dos possuidores, tem raízes no direito comum inglês e existe em vários países hoje. Por exemplo, nos Estados Unidos, se alguém usar um pedaço de terra por 10 anos, sem qualquer reivindicação do verdadeiro proprietário, pode legalmente se tornar o dono. Embora essas leis tenham o objetivo de incentivar o uso produtivo da terra, elas podem levar a disputas legais complexas. Alguns argumentam que criam brechas que permitem que pessoas abusem da propriedade alheia, levantando questões sobre justiça e equidade na posse da terra. Então, o que você acha? Essas leis são benéficas para a sociedade ou representam uma falha em nosso sistema jurídico? Você já viu o lago de lava mais antigo do mundo? A República Democrática do Congo abriga uma maravilha natural impressionante, um incrível lago de lava no topo do vulcão Nyiragongo. Com cerca de 2 quilômetros de extensão, ele emite um brilho ardente visível a muitos quilômetros de distância, tornando-se ao mesmo tempo impressionante e perigoso. Este lago é o maior do seu tipo na Terra, e sua lava está sempre borbulhando. Os cientistas acham este lugar especialmente interessante, pois serve como um laboratório vivo para pesquisas vulcânicas, mostrando a natureza imprevisível dos vulcões. As erupções constantes e a atividade permitem que os pesquisadores observem o comportamento da lava em tempo real, fornecendo dados que podem ajudar a prever futuras erupções. Além disso, a química única do lago oferece pistas sobre os processos internos da Terra. Ao olhar para as profundezas flamejantes, é impossível não sentir o poder da natureza em ação. Que outros segredos este vulcão esconde? Você sabia que os carvalhos têm anos de colheita? Nesses anos especiais, eles produzem muitos bolotas, suas sementes saborosas. Isso não acontece por acaso, é importante para o ecossistema. Após um ano de colheita abundante, muitas vezes vemos uma queda na quantidade de bolotas nos anos seguintes, o que pode afetar animais como esquilos, cervos e pássaros que dependem dessa comida. Quando há menos bolotas, os animais podem ter dificuldade em encontrar alimento suficiente, o que leva à diminuição de suas populações. Mas após anos ruins, o próximo ano de colheita traz um novo começo. Com tantas bolotas, mais animais provavelmente sobreviverão, ajudando as florestas a prosperar e crescer. Não é incrível como os carvalhos sustentam tanto a vida selvagem quanto o meio ambiente?
E se eu te contar sobre os segundos intercalados? Os segundos intercalados são ajustes interessantes que ajudam a sincronizar nossos relógios com a rotação da Terra. Você pode se perguntar por que isso é necessário, então vamos entender. A Terra não gira a uma velocidade constante. Fatores como mudanças gravitacionais ou o aquecimento dos oceanos podem causar variações. É aí que entra o Tempo Universal Coordenado, o UTC, que é o padrão internacional de tempo, para que nossos relógios reflitam com precisão o tempo que a Terra leva para completar uma volta. De tempos em tempos, adicionamos segundos intercalados. Imagine que você está se preparando para um evento e, de repente, percebe que o tempo mudou um pouco. Embora os segundos intercalados possam parecer insignificantes, eles ajudam a evitar falhas nos sistemas de contagem do tempo, garantindo o funcionamento contínuo de coisas como GPS e transmissões de dados na internet. Não é incrível como um segundo pode mudar tanto as coisas?